Olá, meu nome é Flávia Moia e nós vamos apresentar um projeto de musicalização. Eu sou psicopedagoga e desenvolvi esse projeto juntamente com o grupo Rosas e Punhais, que é um grupo de bailado cigano que se juntaram com conhecimento tanto de dança quanto de musicalização para formar esse trabalho. A proposta é que as ideias e as sugestões dadas aqui sejam aplicadas em crianças de diversas idades, em escolas públicas, creches, brinquedotecas, comunidades carentes, orfanatos e etc. Mas nada impede que seja trabalhada com adultos também, em asilos, com idosos principalmente, que é um público bastante interessante para se fazer esse trabalho, principalmente em trabalhos de voluntariado. Algumas dessas dinâmicas já foram aplicadas no ano de 2019 em 2 escolas públicas aqui da região de Osasco, e nós abrangemos uma média de 200 crianças. Esse trabalho foi feito na Semana da Dança e foi um trabalho feito pela Secretaria da Cultura junto com a Secretaria da Educação de Osasco. Enfatizando, esta oficina não é destinada a quem vai participar, mas as dinâmicas são para quem vai aplicá-las como professores, educadores, recreadores, cuidadores, pais, entre outros. E vale ressaltar que as músicas escolhidas para este projeto são meras sugestões. As músicas que o oficineiro irá escolher têm que ser compatível com a idade e a realidade do público escolhido. Por isso que as músicas que nós vamos utilizar aqui têm um cunho mais adulto, mas cada um fará a sua adaptação. A música brasileira, por exemplo, é muito rica em ritmo. Essa oficina será uma combinação de melodia, harmonia, ritmo e dança. E como é uma oficina que envolve dança, nosso grupo veio caracterizado pelo figurino que nós costumamos usar em apresentações de dança. Isso não quer dizer que para participar de alguma dinâmica como essa, precisa de uma vestimenta específica. Para essa atividade, serão utilizados alguns instrumentos musicais verdadeiros e outros de brinquedo e outros adaptados com materiais reciclados. Uma dica para que essa dinâmica seja mais completa é organizar anteriormente uma oficina para a produção de instrumentos musicais. Uma professora pode sugerir que a sala traga materiais como latas, tampas de panelas, tampinhas de garrafa, garrafas PETs, pedrinhas, areia, cabos de vassoura, caixas de fósforo, colheres, enfim, qualquer material que emita som é válido, para que as crianças fabriquem os seus próprios instrumentos. Outra sugestão é que, ao término da oficina, fazer uma roda de discussão sobre as percepções sobre a atividade, os sentimentos, as dificuldades, o que foi mais legal, o aprendizado adquirido e qual a importância da música na vida das pessoas. Ou pedir para que se faça uma redação a respeito. Bem, segundo os estudiosos do assunto, a música tem um grande poder de interação e socialização. Musicalizar significa desenvolver o senso musical da pessoa, a sua sensibilidade, a sua expressão, o ritmo, o ouvido musical, isso é, inseri-la no mundo musical, sonoro. A musicalização é um poderoso instrumento que aumenta, além da sensibilidade, habilidades como a audição, a concentração, o foco, a coordenação motora, a socialização, que é tornar-se um ser sociável, o respeito a si próprio e aos outros, a disciplina, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos que colaboram na formação do ser humano. No caso, é importante dizer que nessas oficinas, quando a gente vai aplicar uma atividade, quando a gente fala de concentração, por exemplo, as crianças, vamos falar agora do universo infantil,
as crianças elas costumam ser bastante dispersas, então elas têm dificuldade de concentrar, de ter o foco na atividade. Então elas querem sair correndo, elas querem brincar, elas querem conversar. Então por que a música, por que esses trabalhos de musicalização, eles são considerados uma terapia? Porque você consegue trabalhar na criança habilidades que geralmente, quando não são estimuladas, a criança acaba não desenvolvendo. Então tem crianças com 10, 12 anos que têm dificuldade de entender o que é direita, o que é esquerda, o que é formar uma fila, o que é esperar a vez dela. Então, por que a gente comentou agora há pouco, né, que é interessante trabalhar coordenação motora, trabalhar o foco? Porque isso vai desenvolver habilidades importantes tanto para a fase da criança, do desenvolvimento da criança, do processo cognitivo da criança, como também na vida adulta, porque no trabalho, um adulto precisa também de tudo isso que ele vai aprender quando é criança. Ele precisa saber que aonde ele trabalha tem regras, tem horário, tem que respeitar o amigo, ele tem que saber trabalhar em equipe, e tudo isso a gente desenvolve. Nosso grupo é um grupo de dança já formado há, em média, 6 anos, e nós temos essas dificuldades até hoje. Não vamos dizer que todos os nossos encontros são só diversão, alegria, porque a gente tem que discutir sobre como vai ser as apresentações, quem vai ser o primeiro a entrar, quem vai dançar com quem, qual é a ordem, que roupa nós vamos usar. Imagina se todo mundo der a sua opinião e a gente não tiver o respeito pela opinião do outro, se a gente não se souber ouvir, se a gente não souber impor a nossa vontade. Então, o trabalho de musicalização, ele vem para contribuir com isso. E é muito importante que as escolas, desde o início, já apliquem isso. E em outros países, a gente percebe que isso vem desde a tenridade. E existe um trabalho, um foco muito grande nesse trabalho, nesse desenvolvimento da criança, desde pequeno, né? Então, eu acredito que no Brasil, a gente ainda está caminhando para que isso seja um grande processo ainda e uma grande vitória quando a gente conseguir atingir esse trabalho. Então agora nós vamos fazer uma apresentação, onde a gente, antes de criar essa apresentação, a gente desenvolveu todo esse trabalho que foi falado agora. Então a gente pensou quem vai entrar primeiro, trabalhamos sequências de, vamos trabalhar meninos e meninas, vamos trabalhar a ordem de altura, vamos trabalhar como que a gente iria montar essa apresentação de dança agora para vocês. Então ela foi toda baseada nisso. Olha, vamos fazer fila? Vamos trabalhar roda? Vamos trabalhar direita e esquerda? Vamos trabalhar intercalação? Primeiro entra uma pessoa, depois entra outra. Vamos trabalhar quem vai sair primeiro, se vai ser uma roda, um semicírculo, uma meia-lua, se vai ser um círculo fechado, se vai ser, como vai ser a sequência de palmas, estudar a palma, se vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, como é que a gente vai trabalhar cada uma desses movimentos dessa coreografia, se nós vamos cruzar, se nós vamos trabalhar sequências, né, de direita e esquerda, e depois a gente abre e faz, cruza no meio do salão. Então tudo isso a gente desenvolveu aqui hoje e a gente vai apresentar para vocês. Então com vocês o grupo Rosas e Punhais. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. Ave Maria. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia. Ave Maria. A gente almoça, só se coce, se coce, só se vicia. Janela, não tem canela, janela sem gencia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, o primeiro amor. Na hora certa, casa aberta, o pijama aberto.
Ela vive parada no sucesso do rádio e dia. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Vê passarela, como dança, balança, dança e recua. A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua. De cultura tarada, nada agrada, sem rua. E continua. Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o grupo Rosas e Punhais. Valquíria, Tiago, Ian, Cláudia, Roberto Boanerges, Miriam e o Roberto Soares. Obrigada. Aí, nós vamos agora, nessa parte do nosso projeto, mostrar alguns instrumentos que a gente pode utilizar nessas dinâmicas. Como eu já falei anteriormente, nós temos instrumentos musicais que são utilizados mesmo profissionalmente, que pode ser comprado em lojas de instrumentos musicais, mas também tem instrumentos de brinquedos para trabalhar com as crianças, com os idosos ou em comunidades. E também tem alguns instrumentos que a gente pode fazer utilizando qualquer material que emita som. Então a gente pode trabalhar com produtos vindos da própria natureza. Então a gente vai mostrar, o grupo agora vai entrar e a gente vai mostrar, cada um vai trazer alguns instrumentos e a gente vai falar um pouco de cada um deles, tá? Esse instrumento é um reco-reco, feito de bambu, e ele foi entalhado, né, e queimado com o pirógrafo. Essa é uma simples caixinha de fósforo, com fósforo dentro para permitir esse som, que muita gente, inclusive em rodas de samba, utilizam até hoje. 2 colheres simplesmente pode emitir um som bastante interessante. Esse é um pandeiro infantil, né? Um pandeiro de brinquedo, comprado em loja de brinquedo, custa R$3 e emite um som bem legal também. E as crianças adoram porque essas moedinhas, elas são bem estridentes, né? Então dá para fazer um som, um acompanhamento da percussão. E outra coisa também, muita gente faz o próprio pandeiro com moedas, com tampinhas de cerveja. Então esse instrumento é muito legal para se produzir também numa atividade de classe. Outro tamborzinho, outro instrumento, né? Que é de brinquedo, é um tambor, que também pode ser feito com lata de tinta, com qualquer coisa que emita esse som assim mais grave, né?
Isso é uma garrafa PET, mostra pra eles, é uma garrafa PET, pode ser de qualquer tamanho. Aí a gente colocou pedrinhas de aquário dentro, mas pode ser colocado arroz, feijão, areia, pedra, o que você quiser. O interessante do chocalho, dependendo do material que você coloca dentro, você tem um som mais grave, mais agudo. Ele é modificado de acordo com o que você coloca dentro. Numa mesma oficina, a gente pode pedir para que as crianças tragam materiais diferentes, para que quando a gente colocar, elas vão perceber, olha, aqui é o som do arroz, aqui é o som do feijão. Então isso também dá para trabalhar bastante a audição da criança, é uma dinâmica bem interessante. Esse é um chocalho indígena, feito de sementes, né? Muito usado nas danças indígenas. E as sementes que se encontram na natureza, elas emitem som também. Então, existe a possibilidade de produzir som com sementes, né? E às vezes as sementes são grandes, você consegue fazer sons de chocalho, inclusive com sementes. Então, essa pesquisa na natureza também é algo que pode ser aproveitado. E a dança indiana também utiliza, mas é um outro tipo, né, de chocalho, às vezes utiliza de metal, né, mas faz o mesmo efeito, porque durante a dança, a pessoa dança e já emite o som. Não é que você toque, é o seu corpo que vai produzir o som com a sua dança. Aqui nós temos um pau de chuva, dentro dele tem sementes e essas sementes emitem o som da chuva. Esse material ele pode ser produzido também com as crianças, com cano de PVC, pode ser produzido com bambu, né? E usar várias sementes, mudar as sementes, e isso também produz um som diferenciado. E além disso, você pode embalar, né? De acordo com a cultura, você pode embalar com tecido, pode embalar com fita, e também pode ser feita uma oficina disso. É um chocalho ou uma maraca, né? Em outros países existe um instrumento mesmo que é a maraca, que imita isso imita a maraca, mas esse é um chocalho infantil também, comprado em loja na 25 de março, qualquer loja de produtos assim, de festas, né? Também não custa mais de R$2. E esse, assim, aqui é uma brinquedoteca Paineirinha, que eu gostaria de agradecer, né, por ceder o espaço pra gente. E aqui a gente utiliza muito assim, do que as crianças mais gostam é esse, porque ele tem um som bastante forte, faz pra gente ver, mas batendo na mão, A gente faz muito trabalho de musicalização acompanhando o ritmo da música com eles. Então, eles trabalham aqui, trabalham em cima, né? Trabalham direita, esquerda, frente. Então, a acentuação da música é feita com isso aqui. Então, é bem bacana. E é muito barato, então a escola inteira pode ter. Esse é um chocalho indígena, também feito de sementes, né? E o interessante do chocalho é que você pode trabalhar o tema índios com as crianças, por exemplo, e associar a questão da pintura, porque esse chocalho aqui ele tem uma pintura específica. E as pinturas dos instrumentos musicais, algumas vezes eles estão relacionadas às tribos, aos desenhos que as tribos escolhem para representá-las. Então, podem ser feitos vários estudos relacionados às tribos indígenas e aos traçados que existem também indígenas. Essa é uma castanhola, que é geralmente utilizada nas músicas de origem espanhola, né? E os ciganos também utilizam em suas danças, então é um instrumento feito de madeira, mas existem também de outros materiais.
mas é um instrumento bastante forte, que emite um som muito alto, é difícil de tocar, né? É um instrumento difícil de tocar. E cada instrumento, de acordo com o seu material que é feito, também emite um som diferenciado. Dois cabos de madeira, feito com cabo de vassoura, por exemplo, você pode trabalhar com cabo de vassoura, faz num tamanho ideal que a criança suporte o peso. Por exemplo, aqui, crianças de 6 anos, por exemplo, elas não aguentam muito tempo fazer uma atividade com esse material, porque ele é um pouco pesado e um pouco comprido, eu acredito. Então, se a gente fizer um pouquinho menor, a criança consegue trabalhar melhor. Mas esse daqui é um instrumento que dá para marcar muito o ritmo, né? É a acentuação da música. Muito legal. Alguns instrumentos a gente trabalha mais o fundo da música, né? O fundo da música, a melodia. E esse aqui, às vezes você tá ali na música e você faz uma pá, pá, pá. Você marca a acentuação da música. E no ukulele é utilizado bastante esse instrumento, né? Existe uma dança completa que eles utilizam só esse material. E se quem quiser conhecer um pouco, na internet, no YouTube, tem bastante vídeo de ukulele, é contagiante, uma coisa maravilhosa. Na capoeira, né? Na capoeira, por exemplo. Isso antes dele começar a tocar, isso não é um cajun, ele vai simular um cajun, mas isso é um puff feito, né, que nós temos em casa. Mas, ó. Crianças, ou quem for participar da dinâmica, pode utilizar esse instrumento como percussão, e vocês podem perceber que batendo em cima, bate assim em cima, agora embaixo. Olha como muda, né? Em cima um som menos abafado, né? Mais abafado. Não, é mais abafado, desculpa, e embaixo um som mais grave. De caixa. De caixa mesmo, mais grave. Mas isso é um puff que dá para trabalhar. Agora são os instrumentos de sopro. Isso. Então, essa é uma flauta muito usada por crianças do ensino fundamental 1, né? E para ensino mesmo do manuseio, de como eles têm que lidar com a flauta, né? É um instrumento muito próximo da criança para estudos, né? Muitas escolas utilizam esse instrumento para iniciar o trabalho com flauta. E mesmo quando a criança vai estudar piano, vai estudar violão, o primeiro instrumento que ela tem contato nas escolas de músicas geralmente é uma flauta, porque facilita essa coisa da aprendizagem das notas, né? E a questão do sopro também é uma coisa que é bastante interessante. Na fase que a criança ainda é muito pequena, a questão do sopro é muito interessante de se trabalhar para o desenvolvimento cognitivo também. E nas faixas etárias maiores, ela é interessante porque ela é um instrumento ao mesmo tempo individual, onde a criança precisa ter uma concentração para ouvir as notas musicais, mas ela também está inserida em um meio com as outras, ela precisa estar em sintonia. Então desperta também o interno e o externo. Ela tem que estar olhando o externo e vendo os acontecimentos, né, que estão em volta, para ela não destonar do grupo. Né? Aqui nós temos o apito, é um apito indígena, ou uma flautinha indígena. Normalmente essa flautinha indígena, os indígenas, às vezes fazem essa flautinha com características mais finas ou mais grossas, né? E mudam a estrutura dela, de entrada de som, tudo. E cada flautinha parece um som diferente. E essas flautinhas eles usam para, às vezes, imitar som de pássaros,
ou para chamar pássaros. Até é interessante pegar outra para comparar o som. Então, elas têm um som mais agudo, um som mais grave, né? E a pintura das flautas também tem um propósito aí, que está associado também à questão da tribo, das características da tribo. Só corrigindo, eu comentei a respeito da flauta, da importância do sopro para o processo cognitivo, mas o que eu acho que é o mais certo dizer é que para o processo do aparelho fonador, então muitas crianças que têm autismo, que têm talvez algum transtorno, têm a dificuldade, né, na aglutição, na fala, então isso também ajuda bastante. O processo cognitivo, quando a gente fala em processo cognitivo, é a questão da formação do pensamento. Então, a dinâmica em si, todo o trabalho, né, da musicalização vai contribuir para o processo cognitivo, que é a formação do pensamento, a construção das ideias. Então, tudo que você estimula, como nós já falamos, a concentração, o foco, o raciocínio, o respeito, o equilíbrio. Então, tudo isso é um processo que ele não é individual, ele é um processo que ocorre em todo o organismo. Esse é interessante, porque é uma cabaça e um graveto, né? Então, quando a gente está com educação infantil, principalmente, é interessante que se apresente os instrumentos relacionados à natureza, de onde nós podemos tirar o som. Os homens, a princípio, eles não tinham instrumentos musicais, e eles produziam o som disso. Então, a gente pode entrar na questão histórica dos instrumentos musicais e tirar os sons da própria natureza, usando instrumentos musicais relacionados à natureza, inicialmente, né? E depois você pode ir introduzindo outros instrumentos. É um trabalho bem interessante. Esse é um pandeiro, né, comprado em lojas de instrumento musical. É um pandeiro verdadeiro, né, utilizado em grupos de samba, né? Então é bacana porque a gente pode... Esse aqui é um instrumento caro, então a gente pode substituir o pandeiro, como nós já mostramos anteriormente, por aqueles pandeiros comprados em lojas de infantis, né, lojas de festa, mas esse aqui é um instrumento já mais caro, já profissional mesmo, né? Mas ele emite um som extremamente importante dentro, por exemplo, de uma harmonia, né, de um conjunto, de uma banda. Ele ressalta, é um instrumento assim, você pode ter uma bateria, pode ter um violão, pode ter uma guitarra, mas ele se sobressai pela característica do som que ele fornece, né? É interessante trabalhar esse instrumento, o professor ter, né, esse instrumento, ou na escola, ou o próprio professor ter o seu próprio instrumento, né? E quando ele for explorar o trabalho com o pandeiro, mesmo que tenha esse pandeiro mais barato, onde a criança possa manusear, fazer uma dinâmica comparativa de sons, né? E mostrar realmente o instrumento, como é um pandeiro, as características do pandeiro, né? E a criança explorar isso e explorar o som também, fazer atividades comparativas, sonoras e também de características do instrumento. Por exemplo, esse é um pandeiro que é o mais tradicional, mais conhecido, mas tem esse que é o meia-lua. Ele tem a mesma função, e aqui a gente colocou fitas, porque como nós somos um grupo que dançamos também músicas ciganas, então os ciganos gostam muito de enfeitar os instrumentos, então por isso que a gente tem as fitas, porque a gente usa nas nossas apresentações, aqui nas apresentações do grupo. Mas ele também emite um som parecido com aquele outro pandeiro. Aquele tem o coro, que você utiliza o coro também para emitir o som. Não só o som das moedas, como é o som do coro. Esse não tem o coro, então você vai trabalhar com a mão.
Também é comprado em lojas de instrumentos musicais. E esse ele pode ser utilizado para exploração com atividades corporais também, com danças, né? É bem interessante o grupo com o pandeiro meia-lua de fita, né? Para trabalhar com as crianças, é bem interessante. E cada um pode decorar o seu pandeiro como quiser. Também trata-se de uma dinâmica que pode ser aplicada, uma atividade. Esse é o triângulo, né? Também usado, né, em rodas de samba, né? É um instrumento bastante explorado também. E no Nordeste se utiliza, é mais conhecido no Nordeste porque o baião, né, músicas nordestinas, praticamente quase todas utilizam, né? O forró utiliza bastante esse instrumento. E é isso. Enquanto o grupo vai retirando aqui, a gente vai agora apresentar algumas músicas em que a gente pode utilizar tanto alguns desses instrumentos, como também a gente vai trabalhar com algo que emite som, que é maravilhoso e que não custa nada, são as nossas mãos. Então a gente vai trabalhar com as palmas, vamos acompanhar os ritmos com as palmas, então vocês vão verificar isso nas próximas músicas que a gente for trazer aqui. Bem, agora eu vou convidar o grupo. Nós vamos fazer uma dinâmica com uma música. Então, primeiro, nós vamos fazer 3 versões dessa música. A primeira versão a gente vai trabalhar só nas palmas, como eu falei que é muito importante trabalhar primeiramente o ritmo. A criança tem que identificar na música que a música tem uma base que eles vão seguir só com palmas. Mas existem alguns momentos em que a música faz tan, 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 e tem outros momentos que a música faz tan, 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 tan. Então essa parte é a parte mais, é o acento da música. Então a gente vai trabalhar o acento da música com uma parte do grupo e outra parte do grupo vai fazer a base. Então vocês vão ver como vai ficar isso tudo junto. Então primeiramente, aqui a gente já explicou, nós já fizemos um treinamento para mostrar como é que foi feita essa divisão. Então a gente treinou só a base e depois treinou só o acento, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo isso aqui para vocês. Mas então, antecipadamente, a gente pega as crianças e vamos ouvir a música, pede silêncio, vamos ouvir para que todo mundo perceba a diferença da música. Então a pessoa, o oficineiro ou o professor que estiver administrando a oficina, ele tem que fazer primeiro a divisão, falar quem é que vai participar. Então, vamos dividir a turma vai ser dividida em grupo A, grupo B, meninas, meninos, grupo 1, grupo 2. Então eu posso falar, você é o número 1, você é o número 2, você é o número 1, você é o número 2, você é o número 1, você é o número 2. Quem é o número 1, levanta a mão. O número 1 vai levantar a mão. Nós vamos trabalhar a percepção da criança, a atenção, o foco da criança. Então, primeiramente, só o número 1 vai fazer a base. Então, vamos treinar com ele a base. Grupo 2 agora vai trabalhar o acento. Pá, 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 pá. Então, é o grupo 2. Então, a pessoa que vai conduzir a oficina, ela vai praticamente orquestrar. Ela vai falar agora, grupo A, ou só menina, ou grupo 1. Agora, grupo 2, ou o grupo dos meninos, ou o grupo de quem está com a fita vermelha, o grupo de quem está com a fita amarela. A gente pode dividir as crianças da maneira como a gente quiser. E isso é interessante porque pode ser uma divisão, como nós estamos fazendo aqui, em círculo, ou em uma lua, ou a gente pode, semicírculo, né? Meia lua, ou a gente pode fazer duas rodas, e aqui a gente não tem ou pessoa suficiente para a gente fazer essa divisão. Eu poderia fazer 2 rodas aqui, uma roda aqui e um círculo aqui. Então ficariam 2 círculos, o círculo 1 vai fazer só a base e o círculo 2 vai fazer o acento. Ou eu posso fazer fila, um de frente para o outro. Um faz um, outro faz outro. Ou eu posso fazer, por exemplo, como eu já falei, das fitas. Então a gente pode misturar as crianças, porque senão também é muito fácil dividir o grupo. Então a pessoa sabe que quem está aqui só faz esse som, quem está aqui faz esse som. Para trabalhar a percepção da criança é interessante, e isso é bastante utilizado em grupos, em oficinas e workshops de teatro. Eles misturam todo mundo no palco, só que cada um tem uma função. A música acendeu, a luz acendeu, a pessoa tem que parar.
Um exemplo de uma dinâmica. A luz acendeu, a pessoa tem que parar. A luz apagou, a pessoa tem que mudar de movimento, e acendeu, tem que fazer outro movimento. Mas aí, isso é uma questão de trabalhar antecipadamente os acordos. Qual é o acordo que eu vou fazer? Você vai ser do grupo A, você vai ser do grupo B. E a criança tem que estar atenta na posição que ela estiver. Ela pode estar misturada, mas ela tem que saber a posição dela. Então, essa divisão que nós fizemos aqui foi para facilitar para vocês, porque o grupo também ensaiou uma vez só, então isso foi proposital, né? Então, a gente fez uma vez só para que vocês identificassem quem errou e quem não errou. Nós dividimos aqui meninas e meninos, mas na escola ou onde você for aplicar, você vai dividir da maneira como vocês quiserem. Nós dividimos aqui para que vocês identifiquem, elas vão fazer a base. Aqui a gente já dividiu. Elas vão fazer a base e eles vão fazer o acento. Então dá para identificar. Se alguém errou, a gente consegue identificar, né? E no final a gente verifica o que eles acharam, que é a dinâmica que eu propus para vocês. No final da dinâmica, sempre é legal conversar com quem participou, o que você sentiu, porque a gente tem ansiedade. O que a gente faz? A gente quer bater antes, a gente quer atropelar a vez que é do amigo. A vez que não é nossa, porque a nossa ansiedade faz isso. Como eu já disse, a dança é terapêutica. A pessoa que consegue se controlar para esperar o momento do ritmo, o momento da batida dela, ela está praticando uma terapia dentro dela mesmo. É um exercício. Então nós vamos fazer agora. Então, perdoem os nossos erros, e isso acontece e é proposital, e vocês vão entender também que é muito importante ressaltar que toda criança tem o tempo dela. Nós, numa classe, por exemplo, a gente divide, vamos supor que uma classe tenha 40 alunos, eu posso dividir, o grupo A é da chamada do número 1 ao 20, o grupo B é do 21 ao 40. Então, assim, olha que classe gigante, como a gente já aplicou isso aqui em escola pública, numa quadra com 200 crianças. Então, vocês imaginam o que é fazer a criança parar de falar, ficar no lugar, prestar atenção na música, isso é muito difícil. Mas é um trabalho muito rico, mas nós temos que entender que tem crianças que têm limitações, como adulto também tem. Vários adultos também têm e não conseguem pegar o ritmo. Então isso é um trabalho, é um exercício que tem que ser feito sempre, até isso a criança ir colocando na cabeça dela e formando essa atenção, formando esse foco, ok? Vamos lá? Então agora, na primeira versão desse exercício, a gente vai trabalhar sem o instrumento, todo mundo põe o instrumento no chão, a gente vai trabalhar sem o instrumento e a gente vai trabalhar só nas palmas para poder identificar qual é o momento da base e qual é o momento do acento, ok? Então vamos lá, eu vou fazer com o instrumento porque eu quero, para poder chamar a atenção de um e de outro, para vocês poderem identificar também, tá? Mas no exercício, primeiramente, a gente pode trabalhar só palmas.
Então agora nós vamos fazer com o instrumento. Então, instrumentos mais fortes, mais que pontuem melhor, né, a acentuação da música, a gente pode trabalhar com as madeiras. O pandeiro, ele acentua, então nós estamos trabalhando duas versões, o pandeiro aqui fazendo base, eu aqui estou fazendo um revezamento, né, uma hora base e outra hora eu estou fazendo a pontuação, mas então peguem os instrumentos mais de chocalho, então para a gente fazer a base. Peguem os instrumentos, a madeira é o que mais acentua, né? Esse pandeiro também ele acentua bastante, então esse daqui batido na mão, mostra, ele é mais forte do que só batido sem a mão, faz, ó, olha a diferença, né? Então agora nós vamos trabalhar, só que ela vai trabalhar aqui, porque ele cansa bastante, ela vai trabalhar na mão também, até por causa da filmagem, tá bom? Vamos lá, agora vai ser o mesmo exercício, só que agora com o instrumento. Agora, a versão que nós vamos fazer, nós vamos inserir dança. Nosso grupo é um grupo de dança, então a gente aproveitou o nosso conhecimento de dança, misturamos com essa técnica que a gente fez, porque isso a gente sabe que as escolas sempre tem dinâmica, apresentação de final de ano, sempre tem dança. Então, isso é legal trabalhar a oficina antes e depois no final você inserir a dança. A gente já combinou, já fez um combinado antes de começar, de como a gente ia fazer a divisão. Né? Então agora a gente vai apresentar para vocês a mesma versão. Nós vamos iniciar com todo mundo agora, tanto parte A como parte B, ou como meninos, como meninas, ou grupo 1 até 21, como grupo 21 até o 40, então, como vocês dividirem. Nós vamos iniciar agora todo mundo fazendo até a parte lenta, que é aquela parte. A parte lenta vai todo mundo fazer na mão, porque até então a gente fez uma parte, fez a base e outra parte fez a pontuação. Agora todo mundo vai fazer tudo, do começo ao fim. Chegou no lento, nós vamos introduzir uma parte da dança que a gente combinou e vocês podem combinar como vocês quiserem. Nós combinamos roda, nós combinamos dançar a música, pular, fazer dupla. Então vocês vão ver como a gente organizou. E vocês organizem da maneira que for melhor, de acordo com a idade, de acordo com a condição física das crianças também, né? De acordo com a música que vocês escolherem. Eu já falei anteriormente, essa música tem um cunho mais adulto, né? Se a gente for trabalhar uma comunidade com crianças, então de repente vamos levar uma música que seja mais
condizente com a realidade delas, tá bom? Vamos lá? Precisa de ter um esforço da criançada, mas é só ir treinando que a gente consegue. Então, vocês viram, uma armação tranquila de roda, de palma, de menino com menina, e a gente fez uma coreografia brincando, ok? Agora, nós vamos fazer mais uma última música, só pra gente poder ter, pra dar mais uma sugestão pra vocês de ritmo, ok? Pode entrar. Agora nós vamos fazer uma dinâmica com uma música bastante conhecida, tanto das crianças como dos adultos. E a gente vai fazer uma dinâmica muito simples. A gente escolheu essa música porque ela é bastante simples e a gente vai dividir a turma de novo em turma A e turma B, ou meninas e meninos. As meninas vão fazer a base da música inteira e os meninos vão fazer o acento da música, tá? Isso vocês treinam antes e na hora de aplicar a gente junta tudo e vê o que dá, tá bom? Essa é a base. Grupo A. Só as meninas que elas vão fazer até o final.
a ajuda do grupo, a colaboração, o talento de cada um. E espero que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho, que está em nossas redes sociais. Curtam o nosso canal no YouTube. Nós temos também a nossa página no Facebook, no Instagram. Então, se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só ir para lá. E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Muito obrigada a todos. Até mais, até a próxima.